Ok. Dula, estamos gravando. Hoje é um dia extremamente feliz para mim, porque eu tenho tido essas conversas com inúmeros fotógrafos, amigos, mas até o momento, Eduardo, eu conversei com amigos que foram meus alunos, presencial ou online. Você é a primeira conversa que eu estou tendo com fotógrafos do meu time, da minha turma, da minha faixa etária, profissionais que experimentaram coisas parecidas que eu vivenciei. Então, eu queria que você começasse se apresentando, dizendo quem você é, para quem não te conhece, e o que você faz. Ok. Muito obrigado, Landau. É um momento muito bacana mesmo. A gente está junto nessa conversa. Eu sou Dula, Eduardo Dula, fotógrafo desde sempre e muito de comida, muita foto de comida. Faço também outros trabalhos, mas a maior parte é voltada para essa área ainda. Dula é um apelido de infância? É um apelido. Sei. Não de infância, foi do primeiro estúdio que eu fui assistente. Você foi Ele achou assistente de quem? Esse estúdio foi do Willy Biondani. Ah, você foi assistente dele? E aí ele achava que tinha muito Eduardo no mercado e que não ia pegar. Então, e que parecia nigeriano, então ele falou: você tem cara de Dula, sei lá. E aí acabou virando apelido. Você teve a oportunidade de fazer assistência para outras pessoas? Sim, eu fiz assistência primeiro para o Willy Biondani. Eu trabalhei um tempo com o Miro. Uau, para tudo. Você fez assistência para o Miro? Fiz por um Engraçado você ir para espaço comida e produto, né? Porque o Miro é o rei da moda, né? Eu fui assistente do Miro por um tempo curto e depois do Claudio Elisabetsky, também, que é um fotógrafo de moda, e do Klaus Mitterdorf, tirando o Willy, que na época fazia estilo, né? Também, os outros todos eram fotógrafos de moda. E você não virou fotógrafo da Playboy, né? Incrível isso. Para Playboy, na época da Abril ainda, eu fiz estilo de roupa, de sapato, de prancha de surf, mas nunca entrou uma mulher da Playboy aqui dentro. Nós nos conhecemos na saudosa Prazeres da Mesa. Prazeres da Mesa. Mudou o nome, porque não era Prazeres da Mesa, a Bíblia da gastronomia. Agora está escrito Essencial à Gastronomia. E, cara, foi um momento... Acho que esse momento... Acho que ficou esse mais momento controverso que a interessante. gente está vivendo, acho que eles quiseram tirar qualquer polêmica da... Entendi. Eu acho, cara, assim, eu não sei o que você acha. E aí eu não quero entrar, Dula, em... Se a gente está numa faixa etária, eu tenho 51, você tem 50 alguma coisa, a gente está numa 55. faixa etária que tiveram fotógrafos antes da gente, né? Você falou aí do Miro, do Biondani, do Mitteldorf, que pegaram o suprassumo, o auge do mercado. A gente viu muita coisa interessante, mas eu não diria que a carruagem acabou e o Ford T chegou. Mas a gente pegou uma transição bem abrupta, né? Muito, muito. E assim, cara, e assim, só para a turma ficar sabendo, quando a gente começou a conversa, a primeira coisa que eu perguntei foi esse modificador de luz aí atrás de você. Eu acho que aquele né? Para, não sei das quantas. Aí você me falou que é da Broncolor. Vivemos um mundo que o desejo de consumo das pessoas, em termos de luz, é a Godox, que não é ruim. Mas a nossa geração sonhava com Broncolor e Profoto, né? Com Sinar, né? Com outras coisas. Tipo assim,
Não dá para ver, ó. Tem uma sinarzinha ali no fundo, tá Ah, vendo? legal, legal. Tô vendo. Então, cara, assim, como é que foi para você esse momento revista? É uma coisa que te dava prazer? Cara, muito prazer. Eu, eu, eu era assistente do... Quando eu comecei a fotografar, eu era assistente do Klaus Mittendorf e comecei fazendo alguns trabalhos para algumas agências menores. E com uma dificuldade muito grande de entrar no mercado das agências mais Conceituadas. famosas, né? É. E aí eu comecei a trabalhar para revista, para Trip, enfim, várias da Abril, um monte de revistas da Abril eu cheguei a trabalhar. E Mas você foi... não chegou a ser do Estúdio Abril. Não, eu tentei várias vezes. Nunca fui Aquilo, aprovado lá na... aquilo era um tesão, né, Dula? Eu Nossa, fui cara, aquilo era... visitar, eu fui visitar um dia, quem era o diretor era o Pedro Martinelli. Eu fiquei assim, É. uau, maravilhoso! E tinha um cara cabeludinho com tiara fotografando alguma coisa para Casa Cláudia num estúdio enorme, ouvindo ópera. É. Eu tinha 19 anos. Eu saí de São Paulo, cara, assim, meu Deus, eu descobri o que é o paraíso, mas não sei como é que É. eu entro. Meu, aquilo era a Disneylândia da fotografia, cara. Era impressionante aquilo. E era, ao mesmo tempo, estava fotografando o Luiz Crispino, o Maurício Narras, o Pedro Rubens, o Lula. Era um monte de nomão, assim, dentro de um estúdio gigante, com umas O divisórias ali. Lula da arquitetura? É, Ah, eu não sabia que ele tinha sido do Estúdio Abril. foi. O, o Carlos Cubi foi de lá. Tem bastante gente que... muita gente boa, e era um lugar fascinante, né? Tudo acontecia lá, em termos editorial, tudo acontecia lá. É, Um estúdio estava... nós temos uma diferença muito grande, porque se eu fosse, sei lá, fotógrafo de moda Uhum, ou cinema, talvez eu estivesse no polo certo, né? O tá, fotógrafo de celebridade, aqui no Rio de Janeiro tem entendi. a Rede Globo e tal. Mas nesse mundo de alimento, gastronomia e alguma coisa de publicidade ligada a isso, sempre foi São Paulo, Uhum. né? É, acho que pelo movimento comercial mesmo, né? Porque as empresas, a Perdigão, por exemplo, que eu fotografei, ela não é de São Paulo, né? Tem várias empresas desse setor que não são daqui, mas que têm esse centro administrativo É o funcionando em marketing, São às Paulo. vezes, é em São Paulo, né? O marketing, verdade. Cara, E, eu e vou. as revistas, né? A maior parte estavam aqui mesmo. Aqui no Rio tinha muita revista, mas era o Mundo Bloco Editores, né? Que não Sim, foi na sim. minha época. Foi, sei lá, É, década de 50, 60, 70. Eu tá. entrei na fotografia em 1987, Uhum, ainda trabalhando em jornal, mas eu descobri rapidamente que legal. era lerdo para jornal, entendeu? Tipo assim, aí comecei a fotografar show, que era uma coisa que eu curti. Uhum, Porque no Rio de Janeiro tem muito artista, né? é, Então, sei é. lá, fotografei Caetano Veloso, Barão Que massa. Vermelho, Paralamas, um monte de gente. Mas eu comecei a me apaixonar por essa coisa ligada a estúdio, né? Então, eu É, não fui para o alimento. Primeiro, eu fui para a arquitetura. Aí eu fiz Casa entendi. Jardim, Casa Cláudia e por aí vai. Eu vou começar a dividir a minha tela com você, tá? Você já está me vendo aí? Já está vendo a minha tela? Sim, tá, para mim já tá. Tá. Bom, para quem não está sabendo, eu tive uma combinação com o Lula. Você falou do Lula. Eu tive uma combinação com o Lula. A gente não vai ficar falando, como era bonito o meu jardim, porque o mundo mudou. Eu tenho dito, Dula, para os meus alunos, que o mercado ele está muito mais comprador para um menino jovem que não vivenciou boa parte das coisas que a gente vivenciou, do que para um cara que vivenciou certas experiências. É Porque verdade. a fotografia de alimentos, a gente estava falando aqui, por exemplo,
de Perdigão, mas a fotografia de alimentos, a gente não precisa só pensar em Perdigão. Eu Não. tive o prazer de fazer algumas embalagens da Perdigão hambúrguer. Pizza eu Tá. fiz Sadia. Cara, quem vai fazer pizza da Perdigão é o cara que está em São Paulo, fazendo aquele trabalho de venda com as agências e por aí vai. Mas o universo da fotografia de alimentos, meu Deus do céu, você tem na cidadezinha lá do cara, você tem o restaurante, você tem a padaria, você tem a hamburgueria. Eu acho que é uma área que não falta trabalho. E por isso é que eu costumo falar para eles que não falta oportunidade. Os valores já não são mais os mesmos? Não são. Mas eu acho que tudo na vida, em alguns mercados, está tendo uma mudança, né? Então, a nossa conversa aqui vai ser baseada... Isso aqui eu achei bem interessante também. Tem Eu gosto dessa tem parte. muita montagem? Landau, as fotos de publicidade, elas têm uma exigência. Eu não vou dizer que é uma exigência maior, eu vou dizer que é uma exigência diferente. Sim. De como apresentar o produto, da nitidez do rótulo, do desenho, de quantas gorduras vão aparecer na mortadela. É A uma coisa que... gordura está desagradável ou não? Se tem uma Exatamente. sombra mal colocada. Então, são trabalhos que, normalmente, pelo menos, né, são mais duros. Sim. Então, nesse caso aí, tem várias montagens. Essa madeira de baixo é uma foto, É o isso que eu estava prato... pensando. Aqui tem pelo menos 4 fotos, né? A madeira de baixo, o mortadela, prato, o sim, fundo, o prato, né? exatamente. Exatamente. Uma, duas, 4 fotos. E, lógico, para chegar nesse desenho da mortadela, a gente fotografou, sei lá, 35 montagens diferentes para uma ser aprovada. Caraca, eu já fiz, Dula, uma história dessa para uma outra marca. Uhum. Meu Deus do céu, porque estamos vivendo o momento de grupo de WhatsApp, né? Então, o cliente monta um grupo de WhatsApp com 8 pessoas e 2 falam, eu gosto da curvinha da esquerda para a direita. Aí o outro fala assim, mas esse buraquinho aqui parece que está me olhando. Aí você fica assim, caraca. O hortelã tem que ter 4 folhinhas. Não, assim mesmo. Teve um marketing aqui, vieram de São Paulo, de um pessoal da indústria, as voadoras, né? Foi uma das empresas aéreas. Cara, chegou um cara aqui, depois a gente fez amizade com ele. Sabe aquele cara engomadinho, bonitinho, penteado, o sapato, você podia se pentear olhando para o sapato. Irmão, ele ficou 40 minutos discursando sobre a posição ideal do manjericão. E aí, assim, eu tenho que reencarnar muitas vezes para ser um cara fino e educado. Mas teve uma hora que eu não aguentei. Quando eu já tinha intimidade, assim já estava quase passando a mão na bunda dele, né? Eu falei, não, para. O manjericão tem que ser mais... Aí, o grupo todo começou a gargalhar. O trabalho fluiu melhor, né, cara? Porque eu acho lógico. que a gente ter algum né, senso crítico com os detalhes, mas tem hora que a coisa fica meio abusada, né? Exagerada, né? Eu fiquei muito impressionado, cara, com essa imagem aqui. Esse bolo, o que é esse bolo? Foi revista? Isso é Prazeres da Mesa, é uma edição um almoço especial de Natal. Sei. Isso é da Fabiana Bádara, com produção da Camille Comandini. Ah, Camille. A Fabiana é uma profissional de culinária que é sensacional, né? Ela faz Eu revista, nunca tive a oportunidade de trabalhar com a Fabiana. Pô, ela é muito legal, cara. Ela é muito legal como pessoa e competente demais, assim, no
na Assim, eu realização gosto dela. desse contra que entra aqui. E Ah, o próprio branco, ele tem um estourado, mas não tá. Porque isso aqui, essa parte estourada, já é perda de guerra mesmo, né? Já era. aham, Mas eu sim, tenho uma transição aqui que eu acho muito interessante. E esse ambiente, essa ambientação foi muito legal. Isso foi foi no isso. restaurante. Não, e essas fotos foram feitas aqui no estúdio Sei, e tá misturado luz natural com flash e dedo light aí. entendi. Mas Tem Dedolite filtradinha, né? Porque não tem nada filtrado, puxando para filtrado. amarelo. Não, Cara, filtradinho. eu acho essa foto incrível. É gostosa, né? Deixa eu colocar ela aqui. Eu gosto bem dela também. Isso aqui faz parte das suas lâminas do portfólio, né? Isso. Essas Tá. Eu ia nesse fundo comentar isso cinza, aqui, mas material do. tá um material menor. E aqui eu também tenho uma interferência que eu acho muito interessante. Eu tenho aqui uma garrafa que eu não consigo definir direito o que, que é, mas me parece aquelas garrafas de leite em vidro de Antigas, antigamente, é. de Aham. antiquário. E aí eu tenho uma torta que tem uma cara de vovó Donalda, É, é. né? Eu acho que é uma foto feliz. Hoje eu postei uma foto no Instagram e um rapaz, que eu não sei de onde é, falou assim: Ah, desculpa, eu não entendo muito, mas me parece que o seu trabalho é meio escuro, não tem muita vida. Cara, na internet Uau! você tá. Não, mas ele foi respeitoso. Na Aham. internet você tá ali para jogo, né? E aí, É. assim, é porque se me deixar sozinho, sabe? A égua do meu avô, lá no sítio dele, voltava para o curral. Se me deixar sozinho, eu vou para o Caravaggio, entendeu? Isso aqui é absolutamente o oposto do Caravaggio e eu acho incrível, né? É um branco no branco, mas eu tenho uma transição, eu consigo perceber sombra, eu consigo perceber uma luz um pouquinho mais estourada, eu tenho esse desfoque. Eu lembro que você, até bem pouco tempo atrás, ainda estava numa vibe de querer produzir alguma coisa em 4x5. Então, quando for 4x5, se você quiser sinalizar, isso aqui foi o quê? Digital mesmo. Desses trabalhos que estão aí com você, eu acho que só Perdigão, que faz uns 10 anos que essas fotos foram feitas, que são com 4x5 e filme. A Entendi, partir daí é tudo digital. entendi. Que Isso foi. aqui. Ah, Desculpa, só voltando naquela foto da tortinha, é a mesma coisa, é uma outra matéria de Natal, da Prazeres da Mesa também, com a Fabiana, com a Camille. E essa interferência na frente são luzinhas de árvore de Natal. E eu gosto muito dessa mistura de temperatura branco de com cor. branco, eu gosto de trabalhar assim, com Eu acho. ensoque, né? Essas são as fotos de comida que eu realmente gosto de fazer. Não, isso aqui, pelo jeito, também é no teu estúdio, né? Também, também. Cara, São, trabalhar. Assim, eu tô ficando mal acostumado. Porque, assim, o teu estúdio. Eu sou feliz no meu estúdio. Mas o meu estúdio, ele não chega no dedão do pé do seu. O teu estúdio, imagina, você cara. tem quantos metros quadrados aí? Aqui o estúdio tem 100, mas a minha Mas mulher é sem começou. área de foto, né? Então, era a área de foto, até que minha mulher começou a montar um acervo de produção dela. Ah, Ou seja, agora eu devo ter uns 45 ah, disponíveis para mim. engraçado, mas então teu pé direito é bem alto, né? Aqui a inclinação dele, né, lá atrás é a parte mais alta, com 3,5 de altura. É um engraçado, eu fiquei com o sentimento quando eu tive aí que, sei lá, você tinha 300 metros quadrados. Não, não é, não. Vai ver que foi por causa da casa, né? É, pode ser E aí é que o é junto, seguinte, né? cara, essa imagem aqui me chamou bastante a atenção. Eu não sei. Bom, e fala um pouquinho dessa foto. Tá. Essa foto é um cliente direto, que é uma fábrica e eles têm a loja deles também.
É, e essas fotos foram feitas na fazenda da proprietária da marca. E Então, esse fundo é real? é real, e isso é luz natural e dedulite também, e rebatedor. É isso que tem de luz. Mas esse fundo é o fundo do lugar. Porque isso me deixou bolado. Porque, assim, esse fundo ele poderia ser real, mas também poderia ser aplicado, né? Sim, poderia. Tem uma coisa da aplicação, é lógico que você faz de tudo no Photoshop, mas tem uma coisa da realidade das passagens de foco que só na realidade mesmo que tem. E eu acho que dá para sentir isso numa foto que se botasse um plotter aí atrás, era diferente. O clima da foto seria diferente. O que eu achei incrível é essa conversa do tom do bolo com o tom da sede. Eu acho que foi feliz, sim, cara. E foi legal porque esse trabalho a gente fez várias fotos nessa fazenda e assim, foi andando, vamos fotografar agora o bolo de fubá. Então vamos aproveitar essa cena, a outra cena foi perto de uma árvore centenária lá. Bom, é um trabalho legal de fazer isso, de você ter uma locação e poder andar por ela. E ser ao ar livre, né? Eu particularmente sou um cara lerdo, tá? Eu tenho Dedolite também, mas o meu uso de Dedolite é assim, eu fecho tudo, sabe? Tá. Eu fecho todas as cortinas do estúdio, deixo um ou outro abajurzinho só para o cliente não tropeçar. Eu não tenho essa vivência de misturar o Dedolite em open space, né? Em lugar aberto e tal. Pode ser interessante. Eu acho bem interessante de fazer, porque você consegue um contraluz mais pontual. Lógico que o Dedolite está dando... Se você olhar atrás do bolo, tem um brilhinho mais claro ali na mesa. É ali que ele está atuando e, lógico, ele pega um pouquinho no contorno do bolo e da xícara. Não, e teve uma produção cuidadosa, né? Porque eu estou vendo aqui a lavanda e tem um nozinho. Era a Camille também, não? Não, essa produção era do pessoal dela mesmo, da fábrica, mas eles são bons também, são muito bons. Entendi. Isso aqui me chamou, no primeiro momento, eu não percebi o quanto essa foto era complexa. Eu olhei e falei, pimentinha, grãozinho. Depois que eu vi esse metalizado, não sei se isso é uma espécie de colherzinha, tal, flutuando ali nessa pimenta e com o grãozinho, a pimentinha ali fazendo o seu duplo, eu falei, caraca, essa foto não é simples como eu tinha imaginado. Fala um pouquinho dessa imagem. Essa era uma matéria, foi por uma revista que agora não estou lembrando o nome, desculpe. Produção da Carol Matias. Sei. Carol mudou de profissão, né? Agora... Ela virou instrumentadora, né? Instrumentadora em cirurgia. A gente trabalhou bastante junto, eu e a Carol. A Carol é uma amiga querida também. E isso é estúdio, flash, dedulite e rebatedor. Era uma matéria... Era uma apresentação, assim, pimentas, né? Como que é o jalapeño, como é a pimenta caiena, sei lá. Não, esse era o abre. E o uso da profundidade de campo aí ficou bem, bem, bem interessante, cara. É uma foto que, assim, no primeiro momento eu nem tinha selecionado ela. Depois que eu fui olhar, eu falei, cara, opa, para tudo. Porque essa vibe aqui é muito gráfica, né, cara? É muito interessante. Achei bem legal essa foto. Isso, nessa foto tem essa coisa do foco muito seletivo, né? É uma das coisas mais legais que eu acho que tem em foto de comida. Eu acho que é um momento que a gente pode brincar, né, cara? Sim, sim. Isso, aí eu não sei, o Dula, eu vou falar um absurdo aqui.
Você chegou a fazer livro, não? Eu fiz um livro de drinks para um barman e fiz um guia de culinária para a revista VIP. Só, eu nunca fiz livro de gastronomia mesmo. Eu devo ter feito, sei lá, uns 18 livros. Legal. O que eu achava mais bacana do trabalho em revista e de livro é que a gente tem a possibilidade de se divertir. E a publicidade, cara, por favor, Sadia, me contrate. Sim, eu quero mais é fazer. Mas essa coisa assim, não... assim, você sabe o que é o Lack Track, não? Sabe, né? Sim. Eu não sabia. Aí eu fui contratado por um projeto e uma reunião de briefing, era uma videoconferência. A diretora de arte falava assim para mim, não, Landau, porque o Lack Track vai jogar, sei lá, vai jogar queijo para cima. Eu fiz esse trabalho com a Norma Lima. E essa primeira reunião eu estava na casa da Flávia Quaresma, porque a gente estava fazendo um livro. Aí, como eu falei, assim, disfarcei, falei... Não. Aí todo mundo... Aí, Flavinha, ninguém sabia o que era Lack Track. Eu falei, cara, eu não posso falar que eu sou burro, né? Se eu pergunto, porque, né? Como assim? Você vai pegar um trabalho que você não pesquisa sobre o cliente? Dula, teve uma hora que eu não me aguentei, cara. Eu falei, gente, desculpa, me perdoe. Vocês estão falando aí que o Lack Track vai fazer isso, o Lack Track vai fazer aquilo. O que é Lack Track? Cara, foi uma gargalhada generalizada, entendeu? Tipo assim, aí eu cheguei em casa contando isso, a minha mulher assim, pô, mas tu não sabe que o Lack Track é o passarinho lá, a ave da Sadia, o mascote? Eu falei, cara, não sabia. Então, nesses trabalhos, é maneiríssimo, porque eu acho que te dá um belo portfólio, paga as contas, te dá Você entrar no supermercado e ver a tua pizza na gôndola, cara... É legal, né? É bom pra caceta. É bom pra caramba, eu gosto muito, cara. Agora, Gostava essa muito. brincadeira aqui, cara, sabe? Vamos fotografar de cabeça para baixo. Vamos botar tudo. Tem uma outra imagem aqui sua que me chamou muito a atenção, queria que você comentasse. Cara, incrível isso. Me fala um pouquinho. Legal isso, né? Esse trabalho foi feito por o Flávio Federico, que é um confeiteiro. Um confeiteiro. E ele tinha visto alguma coisa que era isso do fundo preto, de tudo preto, do doce ser montado sobre essa... Ele não está num prato, né? Ele está no fundo mesmo, que é um fundo brilhante, preto. Uma fórmica brilhante. E é legal, porque no preto você consegue brincar com luz demais, né? Não, e tem com essa história do reflexo. Né? Essa sombrinha, esse reflexo das coisas, é incrível. É legal isso. E como era um trabalho direto para ele, ele tinha essa possibilidade de vamos colocar mais dessa farofinha mais atrás, vamos trocar esse suporte de açúcar da castanha. É muito legal trabalhar com quem... Ele é um cara que é muito bom na área dele e que gosta muito de fotografia. Entendi. Então, ele tem uma disponibilidade muito grande e uma abertura da gente... A gente acabou virando amigo, né? De poder trocar ideia, de poder conversar juntos sobre a foto. Né? Você conversar com um profissional, você trabalhar com um chefe que gosta de fotografia, pô, cara, é outra isso é um coisa. presente, cara. Porque o cara não está naquela pilha de eu tenho que fazer 15 fotos por dia. E nem... eu tenho que voltar para a cozinha porque tem que liberar o jantar. Não é isso. A gente entrava no estúdio e ficava lá até a gente ter material... Até achar a foto que agrade o coração. Sim, e dos dois. Trabalho. Né? É o melhor trabalho. Não tem dúvida. Quando eu pego o chefe, se você demorar, vai morrer, eu tenho que fazer de novo. Eu falei, cara, desculpa, já dá para avisar, irmão, dia de foto,
separa, vai fotografar um hambúrguer, deixa pelo menos 8 pães aí, cara. 10 pães. Eu já fiz trabalho, e você também deve ter feito isso, que chegavam 20 caixas de pão para a gente fazer 3 fotos. Né? Mas eu acho que o timing da história, hoje as pessoas me ligam e perguntam quanto é a minha diária. Não existe diária na nossa história. A gente, quando diária, tinha a ver com cinema. A gente fotografava por foto. Porque você não sabia que horas que ia acabar aquela foto, né? Não, tinha hora para começar. Pois é. Eu vou chegar às... Isso aqui, cara, eu achei bem interessante também. Fala um pouquinho para mim. É tipo Message in the Bottle, né? Isso aí é para a revista Iate. E era uma matéria de luxo só. Tinha essa brincadeira das joias e das bebidas. Então, foram feitas várias. Uma era no gelo, outra era na areia. Tinha vinho, vodka. Só artigos de luxo e sempre com alguma joia junto. E aqui tinham vários arquivos? Isso é num aquário. Isso foi feito dentro do estúdio, né? O que a gente fez aí um aquário que terminava um pouquinho depois do splashzinho ali de trás. E aí a gente... O aquário terminava um pouquinho depois disso aqui? Isso. Aí você duplicou isso aqui? Aí a gente depois tirou tudo e fotografou o aquário vazio só para ter um outro movimento de água e emendar lá para trás. Sei. Então, basicamente, deve ser 2, 3 arquivos, né? Tem o da garrafa com as joias, tem o do splashzinho, que a gente, claro, não acertou na primeira, né? E tem esse resto do aquário para trás. Entendi. E é estúdio, né? Tudo flash aí. Cara, eu trabalho bastante com flash, cara. Assim, eu gosto da dedo, mas eu uso a dedo para acento, sabe? Acentua aqui, acentua ali. Mas a minha luz principal é uma fonte de flash. Eu também. É muito louco isso, né? Porque quando você é jovem, iniciante, eu não sei se aconteceu isso com você. Você quer comprar raízes enormes, né? Hoje eu quero, para comida que eu estou falando, não para retrato. Hoje eu quero raízes menores porque eu virei Jack Estripador, sabe? Eu ilumino setorizadamente. Eu quero iluminar só isso aqui, só aquilo ali. Então, tem uma caixa de luz gigantesca, acaba que eu tenho Vai atrapalhar. Eu tenho que ficar botando bloqueadores. Aí um saco. Né? Não faz muito sentido na minha cabeça. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é uma foto que, a princípio, parece ser uma história simples. Sim. Me conta um pouquinho dela. Isso é Dedolite com alteração na temperatura de cor? Não, isso é um Fresnel de 2.000 watts. Uau, fritou o tomate. Fritou, cara. e super rebatido e tinha Dedolite também aí. Isso foi feito para o Pão de Açúcar. A gente tentou comprar um tomate desse jeito pra caramba, mas só foi achar... A gente teve que ir num produtor lá numa cidade próxima aqui para pegar ele do pé, assim, para ter a coroinha não perfeita, né? Porque pareceria plástico, mas que ela tivesse toda inteirinha, assim. Foi legal esse trabalho. Eu vou fazer o seguinte, cara. Deixa eu ver o que tem aqui ainda que vale a pena a gente comentar. Aqui. Isso aqui tá com cara de ser... ao vivo! Sabe o que eu ficava mais feliz no ao vivo, cara? A gente se reunia, aquela porrada de fotógrafos, né? E aí eu ficava zoando, abemos foto! Não se acaba, era uma guerra de nervos. E aí os caras ficavam assim, pô, eu quero ir com aquele cara ali, que aquele cara ali tá me passando confiança. Cara, era muito legal. Era muito legal, era divertido demais, cara. Entendeu? Eu também, cara. E aí ficava o português com aquela cara séria dele, mas aquilo não vale nada, é um zoador do cacete. Vinha lá o Voltan também zoando.
Cara, que tempo bom, cara. Muito divertido, cara. Eu só Muito lamento, divertido. eu acho que eu participei de poucos. Eu participei, acho que de 3 ou 4. Eu queria ter participado de 10, entendeu? Enfim. Eu participei demais do que, acho que uns 7. É porque você E, e, é mais fácil, né? é, e era... Você falou isso quando a gente esteve lá, que aquela história de montar a luz do lado do outro, sem ficar querendo esconder, sem... Eu acho que a gente era uma irmandade ali. Eu acho uma coisa muito generosa com os assistentes que estavam lá também, com os fotógrafos, e acabava ficando muito divertido e viramos todos amigos, né? Foi naquela época que todos nós ficamos mais próximos, né? É. Assim, cara, é aquela coisa. Não vou ficar aí saudosista, mas que foi bom pra caramba. Eu não Foi tive bom, muita demais, cara. oportunidade de viajar. Você chegou a viajar por revista? Viajei com o Castilho, o editor, né, da Prazeres da Mesa, uma vez para a Itália, Entendi. para uma vinícola. Eu viajei bastante, mas para Paraty, para Teresópolis. Não, mas essa eu fiz uma e foi só. Depois acabou a mamata. Não, eu não posso nem Foi legal pra falar. Ele caramba. me chamou para uma viagem bacana, mas eu tinha fechado um outro trabalho, não dava. E não podia. Cara, bom, é uma foto mais simples, mas extremamente interessante. Isso foi estúdio ou foi locação? Estúdio também. Isso é daquele guia VIP de gastronomia, Entendi. que o diretor de arte tinha essa... Ele não queria aquele tom das fotos que você mostrou no começo, da torta. Não queria aquela coisa fim de tarde ou o almoço em casa. Ele queria uma coisa mais dura, porque a VIP era uma revista masculina, né? E ele queria isso mais solto, assim, os pedaços no chão. E a luz aí tem aquele par lá dando uma luz geral e um outro flash dando essa luz mais pontual, quase já vinhetando, assim. Isso depois foi um pouco mais forçado no Photoshop. Esse imenso modificador, isso aí é o quê? 1,60 m de boca? Não, ele tem 2,20 esse. Uau! Então Ele dá tem uma 2,20. luz super suave, né? Muito suave e dá para usar na época que eu comprei a gente fazia muito cenário. Então Entendi. ajudava demais para... Não, isso aí as mulheres devem pedir, pelo Ficam amor de lindas. Deus, para serem fotografadas nessa luz, né? Ele é uma sombrinha gigante, é só isso, né? Entendi. Mas uso bastante. Vou mudar o assunto, tá? Oba. Vimos isso. Agora, Dula, eu descobri uma história que não foi agradável, e aí eu estou monitorando aqui com o celular. Esses dias eu tive uma conversa com um aluno meu e durou 1h20. E o IGTV não aceita acima de 1 hora. Então, como a gente tem assunto, tem muita imagem que eu acho que para o aluno é interessante, eu vou te fazer uma proposta. Daqui a pouco eu vou encerrar, porque assim, as pessoas não sabem, mas isso aqui não tem edição. Não estamos ao vivo, mas não tem edição. Se a gente falar alguma bobagem, vai ficar. Vai Ou então ficar. não sai. Cuidado. Eu vou fazer o seguinte, eu encerro a reunião para gerar o primeiro vídeo, te chamo de novo e a gente continua de onde parou, pode ser? Perfeito. Eu acho que Lógico. é melhor do que a gente deixar de ouvir essas histórias que com certeza você tem. Eu começo a conversa com essa foto aqui, que eu fiquei bolado com essa história. Eu acho que eu tive essa revista. Que diabo é isso aqui? Quantas fotos tem aqui? Eu vou te contar que aí tem 2 fotos, cara. Entendi. Essa cobra é de verdade ou ela estava empalhada? Não, é de verdade. Se mexia, eu vou te falar que eu tenho medo de cobra danado. Danado, cara. A gente montou um cercadinho assim de madeira, né?
tinha a base, que é essa base verde, que estava o pratinho, o tomate, não sei o quê. Desculpa. A luz vem toda de contra, né? De trás. Então, era um acrílico atrás e madeira em volta. Sei. 1,5 metros de altura e eu em cima da escada, porque eu falei, No bom, tripé de coluna. o tripé de coluna, porque eu falei, meu, se ela pular, o meu pé ela não vai pegar. Ela Mas tem ela muita... ela tinha veneno? Tinha, sei lá, cara, não Porque sei. eu acho que uma cobra dessa, o nego deve tirar o veneno, né? Cara, é um biólogo maluco que tem um monte de... Ele tem cobra, escorpião. Essa matéria aí tinha cobra, escorpião, aranha e mais um bicho desses E esquisitos. tudo você teve que fotografar. Fotografar de verdade. A revista é super interessante. Cara, eu tenho trabalhos que eu fiz com eles que são inesquecíveis. Assim. A gente fotografou cada coisa impressionante. Porque Esse desses bichos eles inventavam conceitos diferentes, né? os diretores de arte que passaram por lá foi uma sorte assim trabalhar com todos eles. Esse trabalho, o diretor de arte era o Fabrício Miranda, que é um cara sensacional e doido, né? Ele inventou essa história aí e fez funcionar. Então, a gente fotografou o prato, o azeite, não sei o quê. Ok, temos a foto da cena. Agora, mete a cobra aí e deixa ela bagunçar o que quiser. A cobra entrou lá no meio do prato e aí ele Vocês escolheu... não tiraram as coisas. Não, Eu não achei que você tiramos. tinha fotografado a cobra num fundo neutro, para Não, recortar. não, ela ficou lá passeando no meio do macarrão. E aí ele escolheu uma que ele achou que o desenho era apropriado. E lógico, como ela tinha... Quando ela chegou nesse ponto aí, ela já tinha empurrado o azeite, bagunçado o tomate, o prato já não estava E aí montado. você resgatou Aí no resgatou a parte tratamento. boa. Então, esse desenho, essa geometria da cobra foi É tentativa dela e mesmo. erro. Ela ficou lá passeando e empurrando as coisas. 40. Vamos comentar mais uma e a gente para. Tá. Incrível isso também. Isso é legal, né? Então, isso era a capa da revista que tinha essa matéria do glúten, né? E foi o Fabrício que desenhou esse macarrão para ele ficar caveira, assim. Sei. E aí tem a foto ele realmente desenhou essa caveira, né? E o que a gente precisou fazer de montagem foram esses talheres que lógico, não tem esse comprimento todo de um prato, né? Para montar... Sim. Para ficar essa bandeira de pirata aí. Sei. Então, aqui estão, pelo menos, o quê? 3 fotos. Entendi. Eu acho que dá tempo da gente mostrar mais alguma coisa. Espera aí. Mas aí eu vou entrar em outras coisas que não são revista. Então, eu vou vir aqui. Tá. Esse aí foi muito divertido, cara. Você realmente botou fogo nas coisas, não? Botamos fogo nas coisas, cara. Tem um vídeo, depois eu te mando. A gente tem uma área aqui que onde é o estúdio hoje, era a garagem, vamos dizer assim, né, da casa. Então tem uma passagem que passa um carro. A gente montou um L de madeira, um cenário em L, e montou esse cenário antes de começar o estúdio, nesse caminho de carro, né? Sei. E aí, na parte de cima da casa tem uma coberturinha assim. Então ficou eu e um assistente aqui embaixo com um extintor e um assistente lá em cima. Qualquer coisa, solta o extintor, né? Sei. E aí a gente bota fogo, bota bombril para fazer aquelas faísquinhas, né? Sei. Então álcool, mais álcool, mais álcool, mais álcool. Tem uma hora que sobe. Eu ia chamar caramba. o corpo de bombeiro, velho. Ficar com medo disso. E na hora que subiu pra caramba esse assistente que estava em cima,
Ele nem perguntou nada, cara. Eu fiquei com o estúdio cheio daquele pó do extintor, acho que 3 meses, porque estava tudo aberto e ele não teve dúvida, meteu o pó no nosso cenário. Entendi. Mas foi divertido, cara. Dula, Os vizinhos reclamaram demais, cara. vou interromper e te chamo de novo, a gente continua para o segundo momento. Maravilha. Tá bom? Até já. Até já.